Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vozeirão dele. Abra a Bíblia Sagrada Pensei que fosse o pastor Abraão. no livro do profeta Joel, capítulo 2, e também em Romanos, capítulo de número 1. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede. Eu agradeço a Deus neste momento também pela vida da minha mãe, que embora não estando aqui, mas é crente, faz culto doméstico e me criou para fazer o que faço hoje. Ela sempre me dizia: Deus vai te usar. Aleluia. Não sei quando, como, onde, mas eu te gerei para isso. Aleluia! Eu louvo a Deus pela vida do pastor Adonias, porque foi através dele que começamos a pregar no Maranhão, mas foi através do pastor José Nilson Pereira Leal que fomos inseridos no ministério. Ele viu alguma coisa, não sei o que, mas aqui estamos para louvor e glória do nome do Senhor. O pastor Pedro, que bondosamente nos concede essa oportunidade. Leiamos a Bíblia em Joel, capítulo 2, versículos 19, 24 e 25, que diz a Bíblia: E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: Eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Versículo 24 e 25. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. Romanos capítulo 1, e o versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amados, os irmãos sabem que não é fácil, mas Deus nos tem concedido a oportunidade. Pastor Gil, há pouco tempo, quase me mata, ele me trouxe aqui próximo ao pastor Pedro, e ele disse que pregaríamos a palavra do Senhor. E ele já disse: senta aqui. Ainda bem que ele pediu para sentar. E ele nos deu esse tema: 500 anos da Reforma Protestante, uma reflexão para a igreja atual. 500 anos da Reforma Protestante, uma reflexão para a igreja atual. Os irmãos têm visto o livro do pastor Esdras Cabral, onde ele está falando de reforma protestante, e ele inicia de uma forma bem simples, dizendo que vai falar da forma, da deforma e da reforma. E então ele desenvolve aquele livro baseado em pelo menos essas 3 palavras. Tem-se ouvido falar aqui desde o início do culto de uma mensagem bíblica, de uma palavra bíblica.
E todos nós sabemos que uma mensagem bíblica, nós lemos a Bíblia, explicamos a Bíblia e aplicamos a Bíblia. E quando eu olho para o livro do profeta Joel, muito especialmente nesses versículos em que lemos, eu estou vendo a igreja de Cristo como uma árvore, claro, plantada junto ao ribeiro, que a folha não seca, não murcha, e tudo que faz prospera. É essa árvore que vejo, frondosa, galhos longos e grandes, com fruto. Sim, os dons espirituais é o fruto do Espírito, em pelo menos 9 virtudes também, como estudamos na revista comentada pelo pastor Aziel. E eu estou olhando exatamente para esta árvore, que era exatamente a forma da igreja, a igreja que o Senhor levantou, a igreja que é um projeto antiquíssimo do Senhor nosso Deus, sempre esteve na sua mente. Paulo fala disso, Efésios 1:4, João também no Apocalipse 13:8 fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação. Então vemos que é um projeto antiquíssimo. E embora essa palavra igreja apareça a primeira vez em Mateus 16:18, mas eu, pelo menos na simplicidade, consigo ver essa igreja desde Gênesis 1, pois dos versículos 10, 11, 12, a Bíblia Sagrada mostra as árvores que o Senhor Deus disse que deveria nascerem, seria relva, árvores e árvores frutíferas. O novo convertido, uma pessoa com meia idade e um crente frutificando para Deus. Jesus aparece no Evangelho de João, capítulo 15, dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E todos nós fomos enxertados nesta videira, nós somos os ramos dela. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3:9, ele diz que nós somos a lavoura de Deus. Logo, eu vejo a igreja do Gênesis, ao final, presente. 1 de João 2:13, ele diz: eu escrevo aos filhos, escrevo aos irmãos, escrevo aos pais, também falando dessas diferentes classes. Então, é impossível nós desligarmos a igreja desta árvore que estou lhes falando nesta noite. E essa árvore, ela foi plantada, desenvolveu e ficou frondosa, como eu quero que você visualize nesta noite, com dons espirituais e fruto do Espírito, porque o dom é imprescindível na vida da igreja, mas o fruto é necessário para quem já tem o dom. Nós vemos uma inversão de valores no nosso meio, onde às vezes são priorizadas ou ovacionadas pessoas que têm dons, mas que os mesmos não buscam o fruto. E nós, como pastores, somos questionados constantemente: por que fulano pregou? Por que fulano profetizou? Mas a primeira confusão é ele estar inserido, é ele o Criador. Por que fulano pregou? Por que fulano fez algo para Deus? O culto foi uma bênção, mas lá fora alguém pisou no pé dele, já foi uma grande confusão. Exatamente por isso, porque se priorizam os dons e às vezes esquece o fruto, que devemos frutificar dia após dia. O dom, entendemos que ele é sem arrependimento, e o Senhor dá à sua igreja, no propósito de a mesma ser edificada e o nome do Senhor ser glorificado, e vidas virem a Cristo, o nosso Senhor Deus. Glória a Deus. Mas se nós quisermos ter exatamente um apoio, um fundamento, para que esses dons na nossa vida seja visto como algo benéfico à igreja e ao mundo, precisamos também ter um fruto, que é o que identifica que de fato somos crentes. Aleluia.
E o que tem a ver Joel com isso? Olhando para estas 3 palavras que o pastor Esdras escreve no seu livro, forma, deforma e reforma, eu estou olhando para Joel, e agora eu estou vendo essa árvore que outrora existia sendo deformada, pois a Bíblia claramente fala no livro do profeta Joel, versículo de número 7, fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a de toda, e a lançou por terra, os seus sarmentos se embranqueceram. Aquela árvore que outrora era frondosa, ela vai perdendo os dons espirituais, ela vai perdendo o fruto do Espírito, e de repente vai voltando a um ponto que nem dizemos mais inicial, porque ela iniciou bem, a igreja dos Atos dos Apóstolos. Mas o que acontece é que, se nós entendermos que as folhas é a santidade, pouco a pouco parece que ela foi perdendo. É claro que quando eu falo disso, eu falo num geral, mas você e eu somos sabedores que a verdadeira igreja de Cristo, ela será tirada do nosso meio. E a verdadeira igreja de Cristo, ela nunca perdeu a sua identidade. Parece-nos que através das folhas, porque você sabe que esses 4 tipos de gafanhotos citados aqui, eles são exatamente destruidores desta árvore. A santidade parece ser tirada, as folhas vão embora. O fruto e os dons parecem ser tirados, porque lá vem um outro inseto e joga-os fora. E como se não bastasse, um outro vem, e como diz o versículo 7, é tirado toda a casca da árvore, dizendo aqui o texto, tirado o seu sarmento, e agora ela está embranquecida. Mas como se não bastasse, ainda resta um outro inseto, que ele agora fica no caule da árvore, e ele está destruindo-a por completo. É exatamente essa história que conseguimos ver da igreja. Ela começou debaixo de Pentecostes, de muita graça e poder de Deus, Atos dos Apóstolos, a igreja conhecedora e dispensa comentários. Mas com o longo dos tempos, dos anos, as pessoas a foram tornando no que se tornou em um determinado tempo. Foi tirando a santidade, foi tirando o fruto, foi tirando os dons, foi tirando a casca da árvore, foi agora tirando a própria vida da árvore. Então é tirado a graça, é tirado tudo que Deus havia dado, tirado a santidade, o fruto, os dons, e agora a árvore está lá, e como que seca, agora tem um inseto para destruir o caule desta árvore. Nós nos alegramos em Deus porque Jó, capítulo 14, versículo 7 diz: ainda que envelheça na terra a raiz, e que ali a árvore venha a morrer, ao cheiro das águas ela brotará, ela voltará a viver, ela voltará a frutificar. Glória a Deus. É exatamente esta árvore que nós estamos visualizando, quase morta. É o período das trevas chamado, o período de uma negridão, o período onde não se consegue ver a fé, não se consegue ver. E você sabe, historicamente será tratado nos dias que se seguem. Trazemos agora neste primeiro momento apenas uma mensagem bíblica, e parece-nos que é tirado exatamente tudo. Mas como Deus em todos os tempos e épocas, Ele tem preservado um remanescente. Não importa quantos, onde, como e de onde, mas eu estou acreditando que Deus, o Senhor, nos escolheu para este tempo, que não tem sido diferente daqueles dias, porque parece que a história é um ciclo, e ela volta a acontecer outra vez. Hoje a igreja não está diferente, nós estamos sendo bombardeados continuamente pela mídia, pelos materialistas, por tantos istas que têm surgido no propósito de minguar,
de arrancar, de tirar a fé da igreja. Mas o Senhor começa a restaurar essa história, porque a forma, ela sempre existiu. E não há forma mais perfeita, mais bela, que a forma que nós temos em nossas mãos, para nós continuarmos a empunhá-la e olharmos sempre para ela, e sabermos que a forma nunca mudará. Ainda que homens, ainda que pessoas, até mesmo movimentos satânicos queiram deformá-la, mas nós sempre em Deus teremos a autoridade para olharmos outra vez para a forma e vermos em que grau está a deforma, e sabermos que Deus é poderoso para outra vez reformá-la para a glória do seu santo e bendito nome. Quando nós olhamos para esse texto, é exatamente isso que nós estamos vendo e agora vivenciando neste momento. Mas o Senhor levanta vários homens, e nós não vamos historiar aqui, mas eles se levantam e cada um vai dando continuidade ao processo do que segue até chegar ao ponto que chegamos. Você sabe disso, Zwingli, John Wesley, também os demais que surgiram, John Hus, que é o que aparece de uma forma mais notória, e finalmente o Lutero, que ele nasce exatamente do estudo da Bíblia Sagrada. É exatamente a tristeza que nós temos nos dias atuais, é porque nós já vemos ministros do Senhor, que a exemplo do livro de Malaquias, parece que já se cansaram do ministério, parece que já se cansaram do ofício para o qual foram chamados. Vemos obreiros que há anos já não pregam na sua igreja. Lembro-me de uma igreja que tive e os crentes diziam: nós estamos com 2 anos querendo ouvir o pastor. Eu dizia: mas por que não ouve? É porque ele dá oportunidade para todo mundo. Quando chega 8:45, ele diz: como não tem tempo mais de eu pregar, então vamos ficar de pé e vamos orar encerrando. Eu quero, irmãos, mesmo sendo um menino, eu sei disso, mas você também sabe, nós precisamos entender isto. A igreja, ela vem em muito especialmente às segundas-feiras para ouvir a palavra que Deus tem dado através do seu pastor para ela. E quando a igreja está lá, como diz o pastor Raposo, de rosto redondo, ela está esperando você pregar a palavra, e nós somos bem remunerados para isso. Eu sempre penso que um pastor, por mais que ele ganhe, se ele se empenhar no ministério pastoral como deve, sempre será pouco. Mas mesmo assim, eu ainda entendo que os ministros do evangelho são as pessoas mais bem remuneradas em uma boa parte neste país, e a igreja faz isso com você, conosco, no propósito de que nós nos esmeremos nesta palavra, para que através da mesma possamos entregar o pão vivo que desceu do céu e quente para a igreja do Senhor nosso Deus. E Lutero, ele parte deste princípio, porque os líderes, eles estavam com a palavra, mas não repassavam ao povo, e você sabe, eles estavam falando em uma linguagem que a igreja não entendia, não compreendia, por falar em outra. E ele, nascido lá dentro, no convento, ele começa agora a desenvolver o processo de tradução. Mas de que? Da Bíblia, porque tudo por ela e nada sem ela. Nós não podemos abrir mão da Bíblia Sagrada. Nós preenchemos as nossas reuniões com tudo, e eu sempre digo que as nossas reuniões podem ser chamadas de qualquer coisa, menos de culto, se nós não tivermos o tempo para a palavra do Senhor. Nós não podemos sufocar este tempo, nós não podemos extirpar esse tempo. O tempo da palavra, ele tem que existir, porque até agora tudo que deu início na igreja, continuidade, desenvolvimento e a fez crescer, foi exatamente por causa da palavra. Observe que os crentes das nossas igrejas, eles
têm sim exatamente a audácia de bater no peito e dizer: pregador fulano é bom, pregador ciclano é bom, porque o nosso povo parte desse princípio de uma mensagem bíblica, segundo as escrituras sagradas, ao tempo que nós estamos vendo isso perdendo-se este rumo. Eu lembro-me que domingo uma irmã chegou desesperada da escola bíblica dominical de um outro estado, e ela me passou alguns áudios dizendo: Silvio, eu acabei de sair de uma reunião em que eu estou estabelecida, nós ouvimos vários hinos e foi dada oportunidade a um cantor para cantar um hino, ele cantou 10, e quando já foram dar oportunidade ao pregador mais de meio-dia, e ele não abriu a Bíblia, não leu nenhum texto e nem o citou, e começou a entregar chave, começou a entregar carro, começou a entregar casa. Silvio, aonde é que nós estamos? E eu pensava, é exatamente no momento de pensar em uma reforma, de pensar, ver a forma como éramos, e agora vermos a deforma em que chegamos e reformarmos outra vez. E aqui estão as pessoas em que são responsáveis para encabeçar este momento. Amados, nós não podemos perder isso de vista, porque se já tivesse muitos anos de ministério, eu não diria nada. E está aqui o pastor Pedro, que também audaciosamente sempre nos diz, com muita simplicidade, claro, ele diz: olha, eu não repeti uma mensagem em 34 anos em Viana. Eu sei que ele pode ler o mesmo texto, mas Deus, ele é uma fonte inesgotável. Ainda que leiamos o mesmo texto, o Senhor tem algo novo para nós, para a sua igreja e para o seu povo. Nós não podemos perder de vista este princípio, esta forma em que a igreja começou, mesmo com homens simples, muitos sem estudo, sim, mas eles estavam ainda baseados em Atos 2:42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão, e em cada alma havia temor, e o Senhor fazia proezas no meio do seu povo, mas pela palavra. Eu às vezes falando assim, o povo pensa que não somos pentecostais. Eu creio nos dons espirituais, no fruto do Espírito, das diversas formas de Deus agir, e que não estão limitadas apenas às que lemos na Bíblia, embora seja ela a base fundamental, mas eu sei que Deus transcende a tudo isso. Mas agora o que eu não posso, não devo e não aceito é que as nossas reuniões sejam vazias da Bíblia, porque está se levantando uma geração vazia, biblicamente falando, vazia teologicamente falando. Eu tenho dito aos jovens da nossa igreja: eu não aceito que nas universidades, faculdades, o nosso povo se cale enquanto nós estamos com a verdade absoluta nas nossas mãos. Eu não creio que nós nos calaremos diante de homossexuais e de lésbicas que estão desvirtuando a Bíblia Sagrada. Já tem a Bíblia graça sobre graça, a Bíblia inclusiva, mas que pouca vergonha! E até onde nós chegamos? Eu vim nesta noite em o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lhe convidar para nós entrarmos nesta luta e sabermos que a forma da igreja é a palavra, porque no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Nós não podemos perder este princípio, pois é por ele que nós nascemos, estamos mantidos e continuaremos, porque pela sua palavra podemos garantir e temos nela a certeza, porque diz o profeta Isaías que a flor nasce, ela murcha e cai, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Fiel esta palavra, é digna de toda a aceitação, e nós precisamos e devemos pregá-la para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quando olhamos Joel, ele disse claramente: oh, aleluia! eu vos envio o trigo, o mosto e o óleo. O Senhor tem uma promessa:
Trigo, você sabe, é palavra. Mosto é a alegria da igreja. Alegria que não é demonstrada somente através de riso, mas alegria que é demonstrada através de choro. Nós voltaremos outra vez a trazer lenço para a igreja, porque tem gente que já dispensa, mas reunião de culto é lugar de chorarmos na presença de Deus, porque estamos recebendo trigo. Tem pessoas que estão preocupadas com o movimento até mesmo antes da palavra. Eu não me preocupo nem antes, nem durante, nem depois, porque esta palavra que estamos pregando, ela é fiel e verdadeira. Eu sei que alguém se manifestará aqui, mas eu sei que alguém voltará para casa com esta palavra queimando, e tem gente que daqui a algum tempo não esquecerá, porque esta palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ela penetra até na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração daquele com quem um dia estaremos frente a frente com ele e haveremos de prestar conta. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor promete: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a oruga e o meu grande exército que enviei contra vós. Você sabe que no Antigo Testamento tudo que vinha de bom era bênção de Deus, tudo que vinha de mal era maldição de Deus, e eles estão recebendo como uma punição de Deus para se voltarem a Ele. Nós estamos em um momento onde estamos sendo ameaçados pela entrada de muçulmanos, onde existe alguns problemas que estão querendo surgirem, mas eu estou pensando que na hora que nós nos levantarmos de fato e de verdade, lembrando-nos de 2º livro das Crônicas 7:14, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Igreja do Senhor, nós estamos reformando outra vez, e você é uma das pessoas que fazem parte, porque todos os demais passaram, morreram. Nós estamos comemorando um momento, mas nós estamos também refletindo 500 anos da reforma protestante e uma reflexão para a igreja atual. Será que nós estamos como deveríamos estar? A Bíblia diz em Romanos 1:16 e 17: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Todos nós sabemos que esse texto se repete por algumas vezes na Bíblia Sagrada, por exemplo, em Abacuque 2:4, Romanos 1:17, e também aos Gálatas do 3:11, e também lá no final Hebreus 10:38 a seguir. Mas o que importa é que o justo viverá pela fé, e esta reforma ela tem pelo menos os 5 pontos principais, em que você sabe, só a Escritura que está falando exatamente, é só pela palavra. O reino de Deus, levante-se e pregue a palavra. O reino do Senhor, volte à palavra, leia a palavra, coma a palavra. Eu lembro-me de uma reunião que ela me influenciou muito, salvo engano, em Coroatá, quando o pastor Pedro dizia: 2 membros do ser humano parecem não parar de crescer, o nariz e a orelha, e ele dizia: cresçam, obreiros, cresçam, obreiros, cresçam na palavra, cresçam na oração, cresçam no conhecimento, cresçam na palavra. Eu estou vendo pessoas preocupadas: quem é que vai gritar, quem é que vai levantar a mão, cair no chão, babá? Não se preocupe com isso, preocupe-se em estudar a Bíblia, pregar a Bíblia, aplicar a Bíblia, porque a Bíblia fará o que eu não posso, o que eu não tenho como fazer, o que as nossas regras não farão, a palavra do Senhor fará, porque ela traz à existência aquilo que não é, como se já fosse. A segundo ponto é sola gratia, é pela graça, irmãos. A salvação é pela graça, não é carregando a pedra na cabeça, não é andando descalço, não é subindo e descendo em escada, é pela graça. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se
se glorie, mas sola fide. Terceiro ponto, é só pela fé. Nós precisamos estar com a nossa fé firme em Deus, e nada abalará, nada tirará a nossa fé, porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 31 a 37, que nós somos entregues à morte todos os dias. Mas quem é que vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Você crê nisso? Não é a altura, não é a profundidade, não é a distância, não é a espada, não é a nudez. Nada nos separará do amor de Cristo, porque por Ele nós somos mais do que vencedores. Quando nós olhamos para o quarto fundamento, é só a Cristo, é só em Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 10 a 12. A Bíblia Sagrada diz claramente: a este Jesus, a quem vocês crucificaram, ele seja conhecido de todos os povos, inclusive de Israel, pois é por causa dele que este homem, ele foi sarado. A pedra foi rejeitada, a de esquina, mas ela foi posta como fundamento, e debaixo do céu não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Sola deu glória. Oh, amados, a glória só pertence a Deus. A glória não é de cantor, a glória não é de pregador, a glória não é de convenção, a glória é do Deus a quem servimos. Nós estamos baseados nesses 5 fundamentos nesta reforma. É só pela palavra, é só pela graça, é só pela fé, é só em Cristo, e a glória pertence somente a Deus. Aleluia! Oh, glória! Aonde tem alguém que queira se entregar a Jesus Cristo de Nazaré, aonde tem alguém que queira se entregar a Jesus Cristo de Nazaré, se tem alguém, venha nesta noite, porque Deus quer salvar você. A forma nós temos nas mãos. Aleluia! A deforma pode acontecer por parte de alguns, não por mim e nem por você, mas se acontecer, a reforma virá. Oh, aleluia! E ela virá pela palavra. Oh, glória! Nós estamos reunidos aqui durante 3 dias para estudar a Bíblia e ver se não vai cair do erro de passar o dia perambulando por essas ruas aí, banca acima, banca abaixo. Tem uns intervalos entre uma reunião e outra para isso. Nós estamos reunidos aqui para estudar a Bíblia e ver se não cai do erro de quinta-feira as pessoas já estarem se visando para ir para casa. É que eu tenho programação na minha igreja, mas a nossa programação é essa, pastores. É essa. Nós pregamos todo dia. Nós precisamos nos sentar para aprender. Nós precisamos pensar como os nossos crentes pensam. Nós precisamos pensar como o nosso rebanho pensa. Essa aqui é a nossa congregação, é a nossa igreja. Se nós não chegarmos aqui, não ajoelharmos, se nós não chegarmos aqui, não sentarmos para aprender, se nós estivermos já pensando no retorno, o que é que a gente vai fazer aqui? Está programado, tem uma programação, um cronograma para tal momento. Mas já tem gente apressada e nem começou. Mas o Senhor nos abençoará de uma forma toda especial. Você crê nisto? Aleluia! Eu glorifico a Deus, eu creio no que estou pregando. Amados pastores, tudo que falo é com temor e tremor diante de vós, mas na certeza de que Deus, o Senhor, é quem está dirigindo a palavra. Todos nós, e nós somos um rebanho de ovelhas do sumo pastor Jesus Cristo. A forma é bíblica, a deforma pode ser humana e maligna, mas a reforma, ela veio para colocar as coisas no lugar. Nós estamos aqui comemorando um tempo, mas nós não podemos deixar cair a batuta. Nós precisamos segurá-la, e o cajado é esse, a Bíblia Sagrada. Não percamos. Tem alguém para Cristo? Aleluia! Curve a sua cabeça. Glória a Deus. Oh Jesus querido, eu te agradeço pela tua palavra. Ora, mas... Eu glorifico ao Senhor pelos teus servos que humildemente a ouviram. Oh Espírito de Deus, trabalhe em nossa mente, em nosso coração. O Senhor nos escolheu para este tempo.
para glorificarmos o teu nome. Espírito de Deus, olha para os jovens obreiros, para que eles não estejam preocupados com nome, com promoção, com outra coisa, mas que eles entendam que a glória pertence só a ti, que é pela tua palavra, Glória a Deus. que é pela fé, e essa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e é exatamente com a glória tributada somente a ti, para o louvor do teu santo e bendito nome. Continua conosco, nos ajudando em tudo, dando, abençoando de uma forma toda especial a todos os ministrantes que por aqui passarão, e que o teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós, para a glória do teu nome te pedimos e te agradecemos. Amém.